Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um momento muito importante da nossa liturgia. Diria, o coração da nossa liturgia, ele se encontra na Quaresma. Esse tempo em que nós nos preparamos para a maior festa do nosso calendário litúrgico, que é a Páscoa. Então, na quarta-feira passada, nós iniciamos essa caminhada quaresmal, com a quarta-feira de cinzas, o portal da Quaresma. E a partir daquele momento, ao passar por esse portal, a quarta-feira de cinzas, com as cinzas na nossa cabeça, nós entramos num deserto. No domingo, nós tivemos a oportunidade de ouvir o evangelho em que Jesus foi conduzido para o deserto. E lá ele sofreu as tentações. Nós somos agora conduzidos para esse deserto, para rever as nossas tentações, para rever as nossas fraquezas, as nossas debilidades, os nossos pecados, e fazermos uma profunda revisão de vida, e assim chegarmos à Páscoa do Senhor com o nosso coração purificado. Se nós chegarmos até a Páscoa sem ter mudado nada dentro de nós, a Quaresma não teve nenhum sentido na nossa vida. Por isso esse tempo é um tempo intenso de revisão de vida. Por isso lá no primeiro dia da Quaresma, você se recorda que nós tivemos a recomendação com aqueles 3 elementos essenciais da nossa conversão: o jejum, a caridade ou esmola e a oração. 3 elementos que nós temos que ter diante de nós durante esses 40 dias para a nossa revisão de vida e perceber como anda o nosso coração, a nossa prática da caridade, a nossa prática do jejum e, sobretudo, a prática da oração. E é a oração que é centro da nossa liturgia da palavra desta terça-feira. A liturgia, neste dia de hoje, lança luzes a esse elemento, para nós avaliarmos como é que anda a nossa vida de oração. A oração ela tem um poder muito grande na nossa vida. Quando nós exercitamos uma oração que, de fato, sintonize com Deus, nós conseguimos resolver muitas das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E, às vezes, a carência de oração é que nos coloca num verdadeiro deserto, numa aridez. E aí cabe a pergunta: como é que nós estamos rezando? Como que anda a nossa vida de oração? Que tipo de oração nós costumamos fazer? Existem muitos tipos de oração. Existe a oração de petição, que é a mais comum. É aquela oração quando a gente pede algo a Deus. É a oração mais utilizada, porque muitas vezes nós dirigimos a Deus para pedir alguma coisa. E podemos pedir sem receio. Ele mesmo diz: batei e a porta se abrirá, pedi e recebereis. Portanto, ele incentiva que nós façamos oração de petição. Existe também a oração de ação de graças, que é aquela oração de agradecimento a Deus, onde a gente não pede nada, mas se coloca diante de Deus para agradecê-lo. Existe também a oração de contemplação. É aquela oração que a gente se coloca diante de Deus, diante do sacrário, diante do crucificado, diante da imagem de Nossa Senhora, ou do nosso santo de devoção, e ali a gente simplesmente contempla, para que Deus também nos contemple. E ali, naquele silêncio, nós falamos com Deus, sem usar palavra alguma. É uma modalidade de oração. Existem outras também. O mais importante é nós escolhermos a oração que nos coloque mais em sintonia com Deus. Por isso, oração é algo muito pessoal, muito íntimo. É algo que cada um tem o seu método, o seu modelo de oração, que faz melhor para ele, que conecta mais com Deus.
Porém, hoje, nós temos no Evangelho e na primeira leitura um destaque para a oração. Jesus que ensina a rezar. O evangelista mostra que, às vezes, as nossas orações, elas são muito técnicas, muito mecânicas, e, às vezes, por isso, ela não tem a eficácia que deveria. Por isso, ele dá um conselho muito importante para nós. Quando rezardes, não fique muito preocupado com as palavras, porque Deus entende a nossa intenção. Então não se preocupe em falar bonito diante de Deus. Se preocupe em ter um coração aberto para Deus. Isto é mais importante. Por isso ele diz, não use muitos palavreados, porque às vezes a gente se perde no palavreado. O importante é nós termos essa oração que toque o coração de Deus. Isso vai acontecer se nós, de fato, tivermos humildade de nos colocarmos diante dele. Vocês se lembram lá da quarta-feira de cinzas? O Evangelho dizia, quando orardes, entre no seu quarto, feche a porta, fique ali você e Deus. Ninguém precisa ficar sabendo que você reza. Deus é que conhece as intenções do nosso coração. E se o nosso coração, a nossa oração, tiver uma boa intenção, ela chega até Deus. É dentro desse contexto que ele nos ensinou os discípulos e ensina cada um de nós a rezar a oração do Pai Nosso. A oração mais completa que nós temos é uma oração de petição e uma oração de agradecimento, com ênfase na dimensão do perdão. Por isso, em um dado momento da oração do Pai Nosso, nós dizemos para Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos irmãos. Nós colocamos uma condição para Deus. É claro que Deus não vai ouvir isso, porque se ele fosse ouvir, às vezes que nós perdoamos os nossos irmãos e fosse perdoar à medida que nós perdoamos, muitas vezes nós não receberíamos o perdão de Deus. Como ele é infinitamente misericordioso, é claro que ele nos perdoa sempre. Basta que a gente peça de coração contrito. Mas não esqueçamos nunca, o perdão é algo fundamental. E esse tempo de Quaresma é tempo de perdoar, é tempo de reconciliar. Então, não cheguem à Páscoa com o coração cheio de mágoa. Se você tiver mágoa de alguém, se você tem alguém ainda que você não conseguiu se reconciliar e perdoar, esse é o tempo oportuno, esse é o tempo favorável para esse perdão. Que nós possamos fazer com que as nossas palavras, como diz a primeira leitura, ela não saia da nossa boca sem provocar transformações que de fato mude para melhor a nossa vida e a vida dos nossos irmãos. Que essa Quaresma seja um tempo oportuno para esta mudança, seja um tempo favorável. Assim seja e que o Senhor esteja sempre nos nossos corações e os nossos corações estejam abertos para a conversão. Façamos agora então os nossos pedidos a Deus, as nossas preces. Nós temos aqui algumas preces, mas também cada um de vocês e vocês que estão em casa acompanhando essa celebração, pode fazer também o seu pedido a Deus nesse momento. E nós vamos concluir nossas preces com a oração da campanha da fraternidade.